Olá, eu sou a Roberta Verde e esse é o podcast A Vida Como Ela É, inaugurando o nosso primeiro episódio. Eu sou Marcelo D'Ambroso e hoje vamos tratar da imbecilização das redes. Como o algoritmo capturou a tua mente. Tu não usas as redes é que te usam. Já reparou que entras nas redes para te informar e ficas mais confuso, mais irritado, mais vazio do que quando tu entraste? Tu abres o Instagram para ver uma notícia e 5 minutos depois está vendo um outro vídeo aleatório. Irritado e nem lembra o que fostes fazer aí. Isso não é fraqueza tua, não é falta de disciplina, não é coincidência. É o produto. Tu és o produto nas redes. Pois é, Roberta. Por isso hoje nós vamos falar sobre o fenômeno que diferentes pensadoras e pensadores estão diagnosticando com uma precisão cirúrgica, que é a imbecilização sistemática produzida pelas redes sociais, justamente como um modelo de negócio voltado à extração de lucro. Por que nós falamos de imbecilização nas redes, Marcelo? Veja, Roberta, o filósofo coreano Byung-Chul Han tem uma definição para isso. Nós vivemos uma sociedade do cansaço. Uma sociedade que não nos oprime mais pela proibição, como fazia aquela sociedade disciplinar que Foucault nos ensinou, mas pelo excesso. Um excesso de informação, de estímulo, de uma positividade obrigatória, os posts dos melhores momentos que nós mandamos para as telas. E de outro lado, recebemos das telas, das redes sociais, uma verdadeira saturação de informações. Marcelo, nas redes sociais, esse excesso ele tem um nome técnico. Chama-se sobrecarga cognitiva. Quando o cérebro ele é bombardeado por milhares de estímulos por hora, ele entra em um modo de sobrevivência e ele acaba reagindo emocionalmente, em vez de pensar criticamente. A amígdala acaba sequestrando o córtex pré-frontal e o resultado disso: não perdemos a inteligência, perdemos a capacidade de utilizá-la. E se tu, que estás aqui nos assistindo, chegou até aqui, você já está resistindo ao algoritmo. Verdade, Roberta. E quando tu falas que a amígdala sequestra o córtex pré-frontal, isso me lembra da Marilena Chaui, que trabalha isso como uma nova subjetividade que vem sendo formada pelas redes sociais, a subjetividade narcisista. Byung-Chul Han, por outro lado, nomeia como proletarização do espírito. Recorda que enquanto a pessoa trabalhadora, lá no século XIX, perdia o controle do seu corpo e do seu tempo nas fábricas, o usuário ou usuária das redes do século XXI perde o controle da sua mente e do seu tempo para o algoritmo. Portanto, Roberta, falar de imbecilização nesse nosso podcast não é um insulto. É um diagnóstico clínico com consequências políticas gravíssimas. Eu quero saber o que tu acha, Marcelo. Tu achas, te parece, que o algoritmo transforma as redes sociais em um espetáculo? Sim, Roberta. 1967, quando não existia internet, não existia smartphone, o filósofo francês Guy Debord escreveu uma frase que parece ter sido escrita ontem. Veja, a vida se converte em aparência. Uma representação da experiência humana vivida é que vai para as telas. Debord chamava de sociedade do espetáculo, um sistema em que a experiência real é substituída por imagens. Naquela época ele falava da televisão. Nessas imagens, nessa representação, o ser humano não vive, né? Ele assiste, ele não age, ele consome representações de ação. Pois é, Marcelo. O que Debord não poderia prever é que 59 anos depois o espetáculo ganharia um motor de precisão, o algoritmo. O algoritmo não distribui a informação, ele distribui emoção. Raiva, medo, indignação e inveja são emoções que prendem a atenção por mais tempo. E a atenção é o que vende para os anunciantes das redes. A sociedade do espetáculo de Debord, Marcelo, virou uma sociedade do engajamento. E é um eufemismo elegante para manipulação emocional numa escala industrial. Agora, eu quero saber de ti, Marcelo, o que tu achas sobre o algoritmo? Ele produz também uma nova forma de colonização? Sim, Roberta. Eu gostaria de trazer os ensinamentos da psicóloga argentina Nora Merli, que traz uma dimensão ampliativa da nossa crítica às redes. Ela menciona que o que acontece no inconsciente quando as redes capturam a nossa atenção é, além de promover uma distração barata, colonizar também o nosso desejo. Né? Opera numa camada mais profunda do que a consciência.
produzindo subjetividades submissas, narcisistas e consumistas. Nora usa um conceito interessante. Veja bem, a captura do inconsciente pelo mercado. As redes nos oferecem curtidas entre propagandas. E curtidas, como tu bem o sabes, Roberta, ativam os mesmos circuitos de recompensa que as drogas: dopamina, aprovação e pertencimento. Mas há algo ainda mais grave aqui, Marcelo. Na análise de Merlin, as redes não produzem só passividade, elas também produzem o fascismo, e isso é muito perigoso. Porque ao alimentar o narcisismo coletivo, ao criar bolhas onde só circula o que confirma as nossas crenças, nossas ideologias, ao substituir o pensamento pela reação emocional, as redes acabam criando um caldo de cultura perfeito para o autoritarismo, de maneira que o fascismo do século XXI, ele não chega de tanque, ele chega pelo smartphone. E Marcelo, como é que isso se revela na nossa sociedade contemporânea, na tua opinião? Veja, Roberta, o sociólogo brasileiro Gessé de Souza, ele acrescenta a dimensão de classes que está subjacente a esse processo. Com esses ensinamentos de Gessé, nós vamos entender que a imbecilização das redes também não é democrática. Então nós podemos dizer que ela atinge de forma diferente as classes sociais e é deliberadamente direcionada às classes mais populares. Exato, Roberta. O que as redes fazem? Elas vão amplificar o ressentimento. Explico. As vidas neoliberais que obrigam hoje as pessoas a ter vários trabalhos ao mesmo tempo para pagar contas, e mesmo assim elas não alcançam pagar os boletos no fim do mês, porque o custo de vida é sempre maior do que o aumento do salário, essas pessoas são defrontadas com parâmetros ideais de vida ou de glamour nos posts, no espetáculo das redes que nós falamos, né? Porque as pessoas não postam momentos ruins, Roberta, só coisa boa. Tudo isso aumenta o sentimento de insatisfação com a vida indigna que cria este ressentimento denunciado por Gessé de Souza. Ou nas palavras de Nietzsche, já no século XIX, chamava isso de gozo da crueldade. Ou seja, diante da minha condição horrível de vida, me sobra tripudiar sobre quem é mais miserável que eu. Né? Um sistema de recalque que vai desviar a atenção dos problemas sociais e fascistizar o povo, como tu bem disseste. Exatamente, Marcelo. Nós percebemos que o resultado é uma classe trabalhadora que vota contra os seus próprios interesses. Não por burrice, é claro que não, mas por um processo deliberado de captura emocional e identitária que as redes amplificam com uma eficiência que nenhuma propaganda política do século XX jamais alcançou. Isso mesmo, Roberta. O resultado é que nós temos uma classe trabalhadora exausta, precarizada, que se depara nas redes com a vitrine do glamour e do sucesso e sente que fracassou. Né? Esse sentimento de fracasso individual vai encobrir o fracasso coletivo de um sistema que nunca foi desenhado para que todas as pessoas vencessem. O sucesso financeiro, nós sabemos, não é, Roberta? É uma raríssima exceção no sistema capitalista. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão num podcast falando sobre imbecilização provocada pelas redes sociais. Sim, e esse paradoxo é exatamente o ponto. Porque a saída não é virar um eremita digital, não é destruir o smartphone e não é mudar para uma cabana numa floresta. Nós devemos pensar numa saída política de ordem coletiva e não apenas individual. Fosse direto no ponto, Roberta. Primeiro temos de pensar numa regulação algorítmica. Por quê? O algoritmo não é uma força da natureza, uma tecnologia hermética, inevitável. É simplesmente uma escolha de engenharia de informática que é colocada a serviço de um modelo econômico em busca de mais lucro. Né? Logo, pode e deve ser regulado como qualquer outra infraestrutura que afeta a opinião pública, a saúde pública e até o direito humano de informação. Eu concordo totalmente contigo, Marcelo, e é por isso que nós devemos pensar também num letramento midiático como um direito fundamental. Ensinar as nossas crianças e jovens a lerem criticamente as redes. Isso é tão urgente quanto ensinar a ler e a escrever. É uma pauta de direitos humanos, na minha opinião. Ainda, e talvez a parte mais difícil, é compreender que a resistência começa na nossa própria consciência. Perfeito, Roberto. Byung-Chul Han fala, é o título de uma de suas obras, Vita Contemplativa. A vida contemplativa a que ele se refere, né, é na verdade um ato de resistência política, ou seja, recuperar o tempo lento, a leitura profunda, o ócio, a nossa pausa, a nossa conversa sem tela, Roberta. Isso tudo ele coloca não como um luxo, mas como um verdadeiro ato de insurgência. Isso me lembra
que as pessoas já não têm mais paciência para se aprofundar em nada. Elas não querem mais ler. Elas têm essa dificuldade de pegar um livro, começar e terminar, Marcelo. Lamentavelmente é assim, Roberta. E veja, né, nós trouxemos aqui autoras e autores distintos, Marilena Chauí, Byung-Chul Han, Nora Merlin, Guy Debord, Célia de Souza, até Nietzsche, que são pensadoras e pensadores de áreas diferentes, com tradições acadêmicas muito distintas, né, e que nos fazem chegar no mesmo diagnóstico, qual? Que a imbecilização é uma política de negócio. E, portanto, Roberta, contra essa política de ordem privada, só pode existir uma resposta. Uma outra política, mas de ordem pública e de soberania popular. E se esse conteúdo te fez parar e pensar, mesmo que por alguns segundos, já foi uma pequena vitória contra o algoritmo. Salva esse episódio, compartilha com quem precisa ouvir isso e nos conta aqui nos comentários. Tu já percebeste esse processo na tua vida? Eu sou a Roberta Verde, sou advogada, sou professora, escritora e podcaster. E eu sou Marcelo D'Ambroso, professor e desembargador. Nós estamos aqui inaugurando o nosso primeiro episódio do podcast A Vida Como Ela É. Muito obrigada pela tua atenção e te esperamos no próximo episódio para despertar a sua análise crítica sobre a vida, porque afinal a vida é como é, não é mesmo, Marcelo? Exato. Até a próxima. Até mais.